Capítulo 41. Às 6:30 da manhã, Lin-Jie abriu os olhos ao som do despertador e começou seu dia normal como de costume. 3 anos como um dia: levante-se, vista-se, lave-se. Parece cada vez mais que algo está errado. Lin-Jie olhou para si mesmo no espelho e não conseguiu deixar de reclamar. Embora a aparência geral não tenha mudado muito, ainda é tão enganosa. Não, é convincente, mas é completamente diferente nas sutilezas. Não consigo ver onde é diferente. É como se alguém abrisse um modificador para ele e o obrigasse a dizer que, com base no original, seu temperamento se tornou mais como o de um líder de esquema de pirâmide. Isso não é depreciativo, mas significa que ele pode ter que conversar com os outros primeiro, para esclarecê-lo e, em seguida, mostrar um sorriso comercial padrão, antes que a outra parte sinta que ele está brilhando como um mentor de vida. E agora, para exagerar, se alguém o contratasse para ser um padre missionário, provavelmente tudo o que ele tinha que fazer era vestir uma túnica de padre e sorrir. Talvez alguém se arrependa na hora, ou talvez alguém se arrependa na hora. Lin-Jie provocou a si mesmo, e esfregou as bochechas com dor de cabeça. Ele podia sentir os contornos dos dentes extras dentro. Ele ainda está muito confiante em sua visão e memória, e tem certeza de que seus sentimentos não estão errados. Embora se diga que os dentes são de fato um fator muito importante na aparência e até mesmo no temperamento de uma pessoa, de repente há mais 8 dentes, e ele naturalmente tem expectativas para a situação atual. Mas o problema é que a aparência dos dentes também é muito problemática. No budismo, há um ditado de 32 aparições do Tathagata, e uma delas é 40 aparições de dentes. Os dentes lindos e delicados simbolizam a suavidade da fala do Buda, e tratam o mundo com gentileza como um pai. Além disso, em alguns rumores de história selvagem, é dito que Lao Tzu também tem 40 dentes. 40 dentes são o símbolo do homem perfeito. Lin-Jie, que é um Ph.D. no folclore, é claro que não ignora o significado dos 8 dentes extras. É que ele habitualmente não se aprofunda nessas coisas. Assim como quando estuda costumes populares e realiza pesquisas de campo, ele frequentemente encontra algumas coisas estranhas e incompreensíveis. Mas Lin-Jie apenas assistiu por diversão, gravou e fez material e acabou. Ele está estudando folclore, não se aproximando do grupo de colunas científicas. Mas isso não é um pouco demais? Lin-Jie suspirou e desceu as escadas. Quando Xiao Wei sair da próxima vez, pergunte a ele. Depois de muita deliberação, apenas Xiao Wei pode ser capaz de responder a sua pergunta. Ele não conhecia algumas pessoas neste mundo, e a maioria delas eram seus convidados. Todos eles têm que ser preenchidos com canja de galinha por ele, como seu apoio espiritual e mentor de vida. Se você fizer perguntas a eles, eles não destruirão indiretamente seu sustento psicológico. E como você conta às pessoas sobre essa situação? Poderia ser que você de repente cresceu 8 dentes extras. Com certeza assusta as pessoas. Esqueça. Para não causar alguns problemas inexplicáveis para os outros sem motivo como aquela pirralha Melissa. Lin-Jie balançou a cabeça e sorriu, foi até o balcão para arrumar a bancada e ligou a chaleira elétrica. Antes de ferver, ele ouviu uma batida na porta. Ele se virou desconfiado. Normalmente, a essa hora, geralmente não há convidados chegando à porta. Além disso, com as condições climáticas atuais, ninguém estaria disposto a acordar tão cedo e ir a uma livraria tão dilapidada. Pensando dessa forma, há uma grande probabilidade de que seja um cliente antigo. Embora o céu estivesse escuro como sempre, ele ainda conseguia ver as silhuetas dos convidados do lado de fora, o que parecia muito familiar. Velho Wang? A figura do lado de fora da porta respondeu em voz baixa, guardou o guarda-chuva com um estrondo e se abaixou para colocá-lo no chão. Lin-Jie se aproximou e confirmou um pouco mais tarde. Ele abriu a porta e disse habitualmente, bem-vindo. Ele pensou consigo mesmo, por que Lao Wang voltou tão cedo? Houve 3 viagens em quase meio mês, o que já alcançou metade dos últimos 2 anos. Chamar isso de uma visita diarreica não seria um exagero.
Lin Jie não achava que em meio mês, Lao Wang poderia integrar totalmente seu livro, Rituais e Folclore, e adicioná-lo ao seu campo de pesquisa, ou em outras palavras, isso era realmente impossível. Afinal, se você cruzou duas civilizações, se não aprender o básico, será como estudar os tempos antigos nos tempos modernos, e você só pode entender aproximadamente. Mas de acordo com o que ele disse antes, este livro lhe deu muita inspiração. Deve ser por isso, aprendi por analogia em meu próprio campo de pesquisa e tenho novos insights ou direções de pesquisa. De acordo com a experiência geral de Lin Jie, em tal momento, deve-se aproveitar esse momento para mergulhar na pesquisa e rapidamente chegar aos resultados da pesquisa. O velho Wang fez o mesmo algumas vezes antes. É por isso que toda vez depois de pegar um livro emprestado, haverá pelo menos alguns meses de desaparecimento, e alguns meses depois eles aparecerão para pegar livros emprestados novamente. Faz apenas alguns dias que isso aconteceu, e não há dúvida de que algo está errado. Será que algo aconteceu? Jingle! Lin Jie abriu a porta com dúvidas, e era Lao Wang parado do lado de fora. A icônica cartola preta e o terno velho e elegante, o guarda-chuva preto dobrado está colocado perto da porta, pingando água. Wild levantou a cabeça para olhar para Lin Jie, seus olhos sob a máscara mostraram respeito como sempre, ele tirou o chapéu e curvou-se levemente, dizendo, "Bom dia, senhor." Lin, bom dia. Lin Jie sorriu de volta e então abriu a porta completamente para deixar Lao Wang entrar primeiro. Então ele se virou e foi até o balcão para desligar a chaleira, serviu uma xícara de água quente e entregou a Lao Wang. Há algo urgente? Se eu estiver aqui tão cedo, se ainda estiver no sonho, você, velho Wang, ficará congelado do lado de fora da porta. Na sua idade, há uma grande chance de acidentes. Lembre-se de ter cuidado da próxima vez. Hoje em dia, muitas pessoas são insensíveis, e até mesmo os idosos não estão dispostos a ajudá-las, por medo de causar problemas. Bem, não podemos realmente culpá-los, velho Wang. Você já ouviu a história de O Fazendeiro e a Cobra? Conversar com os hóspedes também faz parte da construção de um relacionamento. Além disso, devo estar um pouco cansado para vir aqui tão cedo pela manhã, e estaria muito frio para ir diretamente à pergunta principal e perguntar, você quer pegar um livro emprestado? É melhor contar uma história curta para aquecer a cena. Wild balançou a cabeça, expressando sua ignorância. A história é simples, mas também muito memorável. Em um inverno frio, um fazendeiro voltando do mercado encontrou uma cobra na beira da estrada. Ele pensou que estava congelada, então a colocou em seus braços. A cobra ficou assustada e, quando acordou completamente, mordeu instintivamente o fazendeiro, e o fazendeiro morreu. Lin Jie resmungou e serviu-se de um copo d'água, sorriu e disse, no entanto, se você cair na minha porta, definitivamente não me recusarei a salvá-lo. Afinal, somos velhos amigos e temos um relacionamento. Claro, um professor qualificado nunca se esquecerá de organizar o dever de casa interativo depois da aula. Lin Jie perguntou, velho Wang, você acha que nesta história, a culpa é do fazendeiro ou da cobra? Quando o fazendeiro morrer, ele culpará sua própria ignorância e fraqueza, ou a crueldade e indiferença da cobra. Wild olhou para cima e viu os olhos significativos do dono da livraria, seu corpo tremeu, e a água no copo em sua mão quase derramou. Fim do capítulo. Capítulo 42. Lin Jie ficou muito satisfeito com seus comentários iniciais instigantes. O plano para um dia está na manhã. Assim como o início de uma composição geralmente precisa de um exemplo ou uma citação famosa para extrair seu próprio ponto de vista. Em uma manhã tão linda, quando há convidados, não há nada melhor do que uma fábula clássica de advertência como o início do dia útil de hoje. Isso mesmo, ele disse isso ao velho Wang de propósito. Ninhos vazios como Lao Wang devem ser mais vigilantes e cuidadosos em sua vida diária. Antes de abrir a porta hoje, o faraó veio.
Ele colocou o despertador para 6:30 da manhã todos os dias, levantou-se às 7 horas da manhã para abrir a porta e agora ainda faltam 10 minutos para sair. O céu lá fora não é diferente daquele à noite, está escuro como breu. O lugar onde o faraó mora é bem longe daqui. A julgar pelas informações divulgadas em conversas anteriores, leva cerca de 1 hora para viajar. É um dia escuro como este, com tanta água, estradas escorregadias, raios e ventos fortes. Com um tempo tão ruim, Lao Wang correu sozinho de manhã. Se algo acontecesse na estrada, ninguém saberia, e ele desapareceria silenciosamente na chuva forte. Esta não é a preocupação infundada de Lin Jie. O acidente em que as paredes do beco desabaram foi relatado na TV antes, e não foi muito longe daqui, então pode-se ver que está realmente perigoso lá fora agora. Um velho dessa idade, que ainda é uma pessoa frágil e deficiente, está correndo do lado de fora, e suas palavras são mais chinesas. Isso não é uma lanterna em uma cabana. Oh, que preocupação! Foi como se um raio tivesse brilhado no coração de Wild neste momento. Sua mão segurando o copo de água tremeu ligeiramente, e depois de se conter com força, ele disse: "O fazendeiro não está errado, ele apenas fez isso por sua própria gentileza, e a cobra também não está errada, ela apenas seguiu seu próprio instinto." Lin Jie foi sentar-se atrás do balcão e disse: "É uma boa ideia, racional, neutra e objetiva. Na análise final, tudo isso é de fato apenas uma tragédia causada por uma coincidência, e não parece haver nada que valha a pena refutar. Mas esta história não é justa. O fazendeiro deu sua suposta gentileza, mas no final ele morreu. O que você acha que ele pensaria antes de morrer?" Wild ficou em silêncio por um tempo e murmurou: "Eu deveria me arrepender." Lin Jie sorriu e disse: "Seja mais confiante, remova o deve. Esta é uma história voltada para as pessoas, e você precisa pensar da perspectiva das pessoas. Pense nisso de forma diferente. Se você fosse o fazendeiro, o que você acha? O maior arrependimento do fazendeiro deve ser porque ele não percebeu a natureza da cobra antes e porque ele teve aquela gentileza cega e supérflua. Existem muitos bandidos neste mundo, mas nem todos os bandidos têm rosto. Algumas pessoas podem fingir ser, e podem ser usadas por outros. Eles parecem inofensivos ou até mesmo muito lamentáveis, e tiram vantagem dos seus sentimentos. Para fazer algo ruim, pode ser para você, ou pode ser para outra pessoa. Não acredite facilmente, não engane a si mesmo e aos outros, e não seja de coração mole. Ele não tem coração, como ele poderia ser movido pelo seu entusiasmo, e seu sorriso para você é apenas feliz porque você relaxou sua vigilância. As palavras de cada frase são ensurdecedoras, como se estivessem ressoando. Olhando para o dono da livraria atrás do balcão com olhos de advertência. A expressão de Wild tornou-se cada vez mais complicada, digna e envergonhada aos poucos, até a frase, "ele não tem coração", suas pupilas encolheram, seus punhos cerrados afrouxaram, e seu rosto sob a máscara mostrou um sorriso autodepreciativo. Uma pessoa pode viver sem um coração? Não pode. Acontece que o Sr. Lin, afinal, não, eu ainda sei. O que eu quero dizer, você entendeu? Velho Wang. Lin Jie cruzou as mãos e olhou profundamente. Wild respirou fundo, assentiu e disse: "Entendido." Mas ele ainda. Lin Jie tranquilizou: "É bom se você entender." Ele estendeu a mão e fez outra xícara de chá para Wild. Lin Jie olhou para a expressão de Wild novamente, aquele tipo de expressão que tem estado distraída e desamparada desde agora, e a anormalidade repentina hoje. Houve um movimento repentino em meu coração. Lao Wang saiu correndo de casa pela manhã, independentemente do perigo, e foi até sua livraria dilapidada, mas parece que ele não tem desejo de pegar emprestado ou comprar livros. Pelo contrário, quando eu estava falando com ele agora, minha expressão parecia aliviada e muito relaxada. Em outras palavras, a intenção pode ter vindo de falar com ele. O professor Lin,
que tem resolvido problemas psicológicos para as pessoas o ano todo, franziu a testa, sentindo que o assunto não era simples. Primeiro, Lao Wang devolveu o livro há pouco tempo e agradeceu com um apanhador de sonhos. Então não podem ser problemas acadêmicos, mas problemas de vida. Um velho viúvo que vive sozinho o ano todo deve ter muitos problemas na vida, mas ele vive sozinho há tanto tempo, mas ele está mais adaptado a esse ambiente, então os assuntos triviais da vida cotidiana não devem incomodá-lo. Então há outro grande problema que aflige todos os idosos solitários. Parente. Até onde Lin Jie sabia, Lao Wang não tinha outros parentes, apenas duas crianças que o tratavam muito mal, ambas adotadas. Uma saiu para trabalhar e nunca mais teve notícias dele, e ele não voltou por vários anos. O outro era ainda mais descarado. Depois de encontrar seus pais biológicos, ele virou o rosto e os negou, o que fez Lao Wang se sentir muito desconfortável toda vez que ele mencionava isso. Lin Jie sentiu que no segundo caso, era basicamente impossível voltar. O faraó não poderia ter reagido assim quando voltou, ele provavelmente teve que colocar uma cara preta, não havia espaço para contar histórias como essa agora. Essa só poderia ser a primeira. Bem, eu também quero dizer, sobre Charles. Lin Jie perguntou de repente, hesitante. Wilde suspirou, sim, você sabe, ele está de volta. Lin Jie assentiu claramente, neste caso, ele está muito familiarizado com a situação. Muitos programas de TV que dependem da resolução de disputas de bairro como um truque discutirão uma questão, ou seja, a divisão de propriedade dos idosos viúvos e solitários. Muitas vezes, são os idosos que vivem sozinhos há muitos anos que de repente ficam doentes e não podem pagar, e então um bando de parentes estranhos vem. Junto com os atributos de não ter tido sucesso depois de trabalhar fora por muitos anos, o retorno repentino provavelmente é por dinheiro. Embora possa deixá-lo triste dizer isso, devo avisá-lo. Lin Jie disse, ele voltou de repente. Ele disse que trabalhou duro por tantos anos, sente muita falta de você e realmente te ama muito, enquanto te trata muito bem e faz você se sentir muito acolhida. Na verdade, eu me aproximo de você e secretamente quero que você faça algumas promessas. Verdade, Charles, queria que ele passasse o resto do feitiço para ele. Como um bruxo das trevas conhecido por sua crueldade e tirania, Wilde de repente se sentiu muito deprimido ao se deparar com a verdade sangrenta. Antes de se tornar um bruxo das trevas, ele estava sozinho. O que você quer é aquele parente que tem boas lembranças em seu coração, mas é realmente ele quem está voltando agora. Os olhos de Lin Jie eram profundos e seu tom era digno, embora seja um pouco cruel dizer isso, é exatamente como eu disse agora. Você quer ser aquele fazendeiro? Você quer entregar seus sentimentos a uma cobra venenosa sem sentimentos? Wilde ficou em silêncio por um tempo, então suspirou fracamente, eu só quero passar mais tempo com ele. Eu preferiria mentir para mim mesmo, mas ainda tenho que acordar de alguns sonhos. Ele não é mais meu Charles. Ele levantou a cabeça, obrigado, esta é a segunda vez que você me dá uma orientação importante. Eu sei o que fazer. Fim do capítulo. Capítulo 43. Contanto que você saiba o que fazer, com sua sabedoria, Lao Wang, acredito que você pode lidar bem com esse assunto. Lin Jie suspirou e disse, eu sei, isso pode ser um pouco desconfortável, afinal, ele é seu filho, mas se você não fizer isso, acho que se arrependerá ainda mais no futuro. Infelizmente, pode ser muito doloroso encarar a verdade, mas será uma grande coisa boa para Lao Wang e a sociedade expor as verdadeiras cores desse tipo de cara que veio enganar os órfãos e os idosos viúvos por dinheiro o mais rápido possível. Ele, Lin Jie, é uma pessoa tão entusiasmada que faz boas ações sem deixar um nome. Lao Wang é velho e carece de amor, então é normal ser enganado, mas neste momento, como seu amigo, você deve se levantar para acordá-lo e supervisioná-lo. Aqueles que se beneficiam são 3 amigos, amigos que são heterossexuais, amigos que entendem e amigos que ouvem muito. Lin Jie sentiu que, embora não pudesse fazer tudo,
ele deve dar a orientação correta diante dessa situação. Você escolheu ser fraco e conivente agora. Na verdade, você não está apenas se colocando em uma situação desvantajosa, mas também mostrando o maior desrespeito a Charles em seu coração. Você está apenas cometendo erros repetidamente. Você realmente quer fazê-lo destruí-lo completamente? Em vez de esperar até o fim para se arrepender, é melhor deixar o último pedaço de beleza. Sim, o Charles que voltou, era apenas uma casca vazia, afinal. O verdadeiro Charles já estava morto. Como ele poderia tentar se enganar, tomando o cadáver em decomposição na frente dele como Charles? Isso é simplesmente insultar seus discípulos. O olhar de Wilde por trás da máscara estava muito envergonhado, e de repente ele percebeu a frieza que finalmente se acalmou. Depois de muito tempo, ele sussurrou: "Você está certo, eu estava confuso desta vez, e vou lidar com esse assunto o mais rápido possível." Aqueles que realmente se aproveitaram de seus sentimentos e se aproveitaram de Charles são os que precisam ser manipulados. Não é que ele não saiba a verdade, é que ele perdeu seu discípulo, então ele escolheu ser enganado no final, enganando a si mesmo e aos outros, esperando reviver os velhos tempos com seu discípulo. Quando a revisita acabar, droga, ele ainda vai morrer. No entanto, suas ações levaram a um risco maior, imerso em um desses trances, de que alguém poderia não ser capaz de dizer o que era real do que não era. Se ele não tivesse ido à livraria por causa da confusão, ele poderia ter continuado a ensinar o resto dos feitiços para Charles, por culpa, e depois que as pessoas por trás tivessem extraído os benefícios finais, eles poderiam fazer o que quisessem. É óbvio, foi um assassinato direto, e quase deu certo, mas, felizmente, as palavras do Sr. Lin foram como um tapa na cara daqueles monges do norte, o que o fez acordar em um instante. Lin Die assentiu e então instruiu: "Você deve ser decisivo e não deve procrastinar. Ao lidar com esse tipo de pessoa, você deve ser firme e implacável, caso contrário, será fácil recair. Os jovens nesse tipo de sociedade são bastardos e laulai. Se eles não expressarem totalmente sua atitude, eles definitivamente ficarão enredados." Wilde sorriu e disse: "Não se preocupe, não vou dar a ele uma segunda chance. Cortando as ervas daninhas e erradicando as raízes, ele está muito familiarizado com esse conjunto. Agora, aqueles nos bastidores devem estar sorrindo presunçosamente. Antes que eles possam reagir, faça isso diretamente. Acontece que ele aprendeu muitas línguas relacionadas a cadáveres e morte com os escritos do Sr. Lin, e suas habilidades de magia melhoraram muito, então ele está muito disposto a fazer um experimento." Lin Die bebeu outro gole de chá e disse alegremente: "Este é o velho Wang que eu conheço." O olhar de desespero de agora parece ter retornado a 2 anos atrás. "Para ser honesto, me sinto um pouco decepcionado. Estou ainda mais decepcionado. Espero que você possa ler mais livros e sair do passado. Um velho de ninho vazio como Lao Wang tem uma vida espiritual pobre e uma grande necessidade de afeição. Mas a realidade é que isso não pode atender às suas necessidades. Portanto, usar ocasionalmente o método agressivo para fazê-lo ter algum espírito de luta, para ser mais entusiasmado com os assuntos atuais e viver uma vida mais gratificante pode ser a melhor maneira de resolver o problema." Decepcionado. Não é bom. A expressão de Wilde congelou. O Sr. Lin originalmente entregou o Cânone Devorador de Cadáveres a ele, e ele deve ter esperado que pudesse ajudar a espalhar o conteúdo, e então... Talvez fosse para recuperar a glória desta seita, ou talvez fosse para estabelecer um protestantismo. Em suma, entregar este livro a ele para pesquisa equivale a dar-lhe uma tarefa invisível. Mas ele não só não prosseguiu agora, mas também teve mais uma coisa problemática. Tenho que dizer, realmente não funcionou. Então agora esta frase é uma batida e um lembrete, é hora de ele ajudar a espalhar os ensinamentos. Não fique pensando no passado, você está trabalhando para mim agora. Wilde disse vigilantemente: "Eu vi sua ajuda e expectativas para mim a partir do seu livro. Por favor, perdoe meu erro desta vez.
Depois que o assunto for resolvido, não vou decepcioná-lo novamente. Lindy acenou com a mão e disse com um sorriso: você não precisa ser tão sério, você geralmente vem para pegar mais alguns livros emprestados, comprar mais alguns livros e promover mais. Para mim, essa é a maior expectativa. O altruísta e generoso dono da livraria realmente espera poder espalhar os ensinamentos. Ok, eu entendo. Haverá uma festa em breve, e eu levarei sua voz com você. Oh, então terei que esperar por isso. Wilde sentou-se na livraria até terminar seu chá e então se despediu em uma atmosfera harmoniosa de risos e risadas. Charles abriu a porta, olhou para o velho lá fora, sorriu feliz e disse: ah, professor, você está de volta. O rosto daquele belo jovem estava cheio de respeito e proximidade com seu professor. Ele estendeu a mão e pegou o guarda-chuva dobrado na mão de Wilde e mancou em direção à casa. Naturalmente, é impossível voltar ileso da fenda dos sonhos. Esta perna quebrada é a prova do sofrimento de Charles. Wilde olhou para suas costas, um traço de pena brilhou em seus olhos, mas ele respirou fundo, acalmou-se rapidamente e disse: Charles, vá pegar minha faca de sacrifício, você sabe onde ela está. Ser capaz de alcançar esta técnica de ressurreição perfeita está pelo menos no mesmo nível que ele. Em outras palavras, por trás do ressuscitado Charles está um bruxo das trevas destrutivo. Charles bufou, guardou o guarda-chuva e perguntou em dúvida: você vai experimentar feitiços? Wilde disse calmamente: bem, há um feitiço muito importante que precisa ser testado. Eu também tenho alguns preparativos para fazer aqui. Você pode ir rápido, e eu precisarei da sua ajuda mais tarde. Charles assentiu: eu farei o meu melhor. Então ele se virou para pegar a faca de sacrifício do professor. Ele sabia que a ferramenta de conjuração de feitiços mais comumente usada pelo professor era a faca de sacrifício feita de obsidiana, então ele não se preocupou muito. Quando ele saiu da sala onde os adereços de conjuração de feitiços estavam colocados, Charles ainda estava se perguntando quanto tempo levaria para completar a tarefa. Ele entregou a faca de sacrifício em sua mão para Wilde, viu o velho sorrir gentilmente e então estendeu a mão. Com quase nenhum esforço, a afiada faca de sacrifício de obsidiana penetrou o crânio de Charles. Os olhos do jovem se arregalaram, e a última coisa que ele viu quando caiu foi o éter negro se espalhando no chão, como tufos de espinhos, cobrindo sua visão. Descanse em paz, meu filho, a morte tem sua paz de morte. Olhando para o cadáver cercado por espinhos na frente dele, Wilde viu as linhas vermelhas de sangue arrancadas debaixo da pele como fios de marionete, e suspirou: o caixão do sono eterno, é realmente você, Murphy. Ele puxou a faca de sacrifício, e cortou os fios etéricos conectando o conjurador e o recipiente um por um. Sede da Seita Vermelha, sala de oração. Em frente ao altar escuro, o rosto de Murphy foi iluminado por velas. Há um círculo de velas ao redor do altar, e há uma poça de sangue na ranhura central. O sangue escorreu das aberturas ao redor, formando pilares finos, que caíram no chão e se espalharam radialmente e se torceram, formando um enorme conjunto de feitiços complexos no chão. De repente, as velas foram apagadas uma a uma, e a coluna de sangue parou de fluir estranhamente. Murphy abriu os olhos, deu 2 passos para trás horrorizado e disse: Wilde, como ele pôde? Antes que as palavras terminassem, o feitiço interrompido à força trouxe uma reação aterrorizante. Crackling. O altar rapidamente rachou, os destroços se transformaram em cinzas e então desabaram. A energia etérea originalmente estável e enorme perdeu o controle em um instante, caindo como uma inundação. Como se tivesse sido atingido de frente por um exército invisível, Murphy voou para trás com um estrondo e derrubou a parede. A sala secreta inteira então desabou. Os bruxos negros do culto vermelho correram após ficarem alarmados, olhando para as ruínas desorganizadas, um enorme poço profundo como uma teia de aranha que foi subitamente pressionado para fora pelo éter que jorrava. E Murphy que estava tossindo e se levantando. Não havia som algum.
Fim do capítulo. Capítulo 44. Murphy levantou-se cambaleante, coberto de sangue. O traje solene original da freira ficou esfarrapado, delineando vagamente a curva irregular do corpo. Ela ficou inexpressiva no meio das ruínas, olhando para os prédios desabados e a poeira voando ao seu redor, bem como para o enorme buraco afundado no centro. No meio do poço, onde o altar estava originalmente, um caixão preto enterrado no chão apareceu, coberto com esqueletos pálidos, como se estivessem lutando para estender suas mãos ansiosas para a pedra preciosa vermelha incrustada no meio do caixão. O caixão do sono eterno, incrustado com a pedra filosofal. É a ferramenta icônica de conjuração de feitiços do destrutivo mago das trevas, oração, Murphy. Para os magos, os adereços gerais de conjuração de feitiços nada mais são do que adereços, que só podem desempenhar um papel de apoio e simplificação. O que finalmente determina o poder do feitiço é a quantidade de éter que pode ser mobilizada e as próprias habilidades de luta. Por exemplo, ao liberar a magia de chama, magos de baixo nível geralmente usam enxofre e salitre como adereços de conjuração de magia, enquanto magos de alto nível só precisam entoar magias. Portanto, a impressão média de um mago negro é que ele veste uma túnica preta grande e misteriosa e pode tirar algumas coisas estranhas de vários lugares do corpo para conjurar magias a qualquer momento. É como o acendedor usado para acender uma fogueira. Pode simplificar os passos e aumentar o poder, mas não o faz, e é apenas um pouco mais difícil e não tem muito impacto. Mas se for um item poderoso de conjuração de magia com poder extraordinário, então o papel que ele pode desempenhar é muito mais do que apenas assistência. O caixão do sono eterno é uma ferramenta poderosa de conjuração de magia com a capacidade de ressuscitar, e também é um item tabu extremamente perigoso. Foi Murphy quem usou o caixão do sono eterno para ressuscitar o discípulo de Wilde, Charles, e o transformou em seu próprio fantoche, para se aproximar de Wilde e tentar assassiná-lo. Este plano não foi um capricho. Já quando outro discípulo de Wilde, Iwaoi, ainda estava vivo, ele já havia sido incluído nas etapas de todo o plano. De acordo com Iwaoi, a preferência de seu professor por Charles é como um pai tratando um filho, em vez de um professor tratando um aluno. Iwaoi, que também era um discípulo e tinha um talento melhor, finalmente assassinou Charles enquanto saía por ciúmes e ganância, e então desertou. Embora Wilde fosse um bruxo das trevas destrutivo, ele já foi derrotado por Joseph e tinha uma fraqueza fatal. É o melhor alimento para o ovo do espelho mágico. Como um bruxo das trevas do mesmo nível, Murphy também teve contato com Wilde. De acordo com seu julgamento, este Wilde, que foi derrotado na batalha há 2 anos, ainda está escondendo a cabeça e não ousa sair. Mesmo que você pense nisso com os dedos dos pés, sua força definitivamente não é tão boa quanto antes. Mas eu não esperava que mesmo com tal ideia, ele ainda selecionasse cuidadosamente a fraqueza do oponente para realizar um assassinato e, inesperadamente, falhou. Mesmo originalmente tudo correu bem. Até agora, Wilde só saiu por meia hora e, quando voltou, não hesitou em matar Charles, que ele considerava seu filho. O que aconteceu no meio? Por que ele de repente descobriu a verdade e teve tanta determinação? A julgar por seu desempenho anterior, mesmo que ele descobrisse, seria impossível para ele atacar diretamente sem qualquer hesitação. Droga, o que diabos ele saiu e fez? Murphy respirou fundo e acenou com as mãos vigorosamente, o éter invisível caótico foi reorganizado. Chua! A cortina de chuva que caía do céu estava bloqueada do lado de fora, formando um espetáculo como uma cachoeira. A sala secreta desabada foi reconstruída, e o solo quebrado e afundado retornou à sua aparência original. E o mago negro que foi afetado até a morte agora, com linhas sangrentas por todo o corpo, foi ressuscitado pelo caixão do sono eterno, levantou-se cambaleante e se tornou um novo fantoche. Os magos negros ao lado dele se acostumaram e continuaram a ajudar na limpeza. Um mago negro deu um passo à frente da multidão e se ajoelhou no chão, dizendo: Mestre Murphy. Arrém.
Murphy tossiu 2 vezes, limpou o sangue do canto da boca e disse friamente: qual é o problema? Sentindo a dor severa de todo o corpo e a perda de uma pequena parte de sua alma, ela se sentiu cada vez mais irritada. Qualquer feitiço que envolva a alma tem um fator de risco muito alto, mesmo um mago negro destrutivo não é exceção. Além do mais, aquele que destruiu o feitiço e contra-atacou também era um mago negro de nível de destruição. Embora a outra parte não tenha causado danos reais e substanciais, foi apenas na fase de julgamento, mas isso por si só já fez Murphy se sentir envergonhado. Isso representou a perda de um confronto. Mas Murphy ainda acredita que isso não é uma lacuna de força, mas apenas uma reversão da lacuna de informação, levando a uma troca de status de luz e escuridão. Acontece que ela estava no escuro, e Wilde estava na luz, e a fraqueza da outra parte foi firmemente agarrada, e foi ela quem o pegou de surpresa. Mas a reversão repentina de Wilde inverteu as posições de ambos os lados. Inesperadamente, tornou-se Wilde, e a vítima, claro, tornou-se Murphy. O mago negro meio ajoelhado respeitosamente disse: Eris, o líder do Lobo Branco, veio visitar e disse que queria conhecê-lo. Harris. Murphy estendeu a mão com um sorriso de escárnio, e o sangue em seu corpo e arredores se juntou em uma célula sanguínea lisa suspensa, que ela recebeu em seu manto, porque ele está aqui. Ela estava prestes a dizer não, mas o subordinado disse novamente: ele disse que sabia o motivo pelo qual você falhou. O sorriso de escárnio de Murphy congelou no canto de sua boca. Aspas. Deixe-o vir. Sim. Harris curvou-se para Murphy que estava parado na frente e disse: Mestre Murphy, é uma grande honra conhecê-lo pela primeira vez. Já o visitei muitas vezes antes, mas não consegui o que queria. Hoje posso finalmente realizar esse desejo. Murphy já havia vestido seu novo traje de freira. Antes de se tornar uma maga negra, ela era uma freira de oração da Igreja da Peste, responsável por abençoar e orar aos mortos. Após obter o caixão do sono eterno e a herança do antigo mestre, ela se tornou uma maga negra. A fortaleza que foi atacada por Jizishu naquela época, a abandonada Igreja da Peste, foi o local de encontro que ela forneceu. Ela tem uma personalidade muito orgulhosa e uma atitude muito desdenhosa em relação aos caçadores que cooperaram desta vez. Harris visitou muitas vezes, mas foi recusado até mesmo a se encontrar, e nunca apareceu. Os olhos de Murphy estavam cheios de sondagem e ameaças, e ele disse diretamente, o que o deixa confiante de que pode saber o motivo do meu fracasso, e, antes que acontecesse, você veio aqui do território do caçador. Se você não pode me convencer, então tenho motivos para suspeitar que você está envolvido neste assunto. A pressão destrutiva fez Harris suar nas costas, e seu rosto estava um pouco rígido, mas ele ainda sorriu e disse, com todo o respeito, o motivo desse fracasso é você. Murphy estreitou os olhos. Harris disse, você ainda se lembra do relatório de morte de YUAI? Murphy fez uma pausa e disse, é claro que me lembro que a carne podre são os restos de algum tipo de parasita dos sonhos. Pelo meu julgamento, embora possa matar o nível de pânico, sua vitalidade é muito curta e não representa uma ameaça. Então você deu a ordem para desistir de investigar a livraria e fazer o seu melhor para garantir que o ovo do espelho mágico eclodisse. Harris levantou a cabeça, seus olhos piscaram friamente e disse significativamente, mas você sabe, apenas meia hora atrás, Wilde foi à livraria. Foi o dono da livraria que fez Wilde mudar repentinamente e seu plano falhou. Fim do capítulo. Capítulo 45. Depois que Lin Jie mandou Lao Wang embora, ele pegou uma cópia de A Interpretação dos Sonhos, da estante e recostou-se na cadeira para lê-lo lentamente. Este livro é a obra-prima de Freud e o trabalho fundamental no campo da psicanálise. É muito famoso, mas, ao mesmo tempo, devido às limitações da época e às razões do trabalho pioneira, muitas teorias foram derrubadas pela ciência do cérebro, e há muita controvérsia sobre seu conteúdo. Olhando para este livro agora, o que aprendo é uma maneira de pensar e uma perspectiva de olhar as coisas.
A visão dos sonhos deste livro é que os sonhos são a realização disfarçada de desejos inconscientes e desejos da infância. Um sonho é um verdadeiro diálogo entre uma pessoa e seu próprio coração, um processo de aprendizado consigo mesmo e com outra vida que está intimamente relacionada a ele. Ele havia lido este livro há muito tempo, mas por causa do sonho que teve recentemente, ele quis revisá-lo por capricho. Lindy folheou por um tempo, pensando que se ele estava ocioso, se ele deveria pegar outros livros relacionados e lê-lo novamente. A porta da livraria foi aberta. Ok, que tipo de vento está soprando recentemente, porque os convidados estão um após o outro, assim como fazer bolinhos. Mas, tendo dito isso, parece que essa mudança provavelmente começou quando Lao Wang enviou a gárgula naquele dia. Poderia ser que esta gárgula não só tem o significado de bênção para exorcizar espíritos malignos, mas também tem o significado de Feng Shui para atrair riqueza. TSK, este velho rei é realmente, pegue livros emprestados assim que ele os pegar emprestados e dê a ele alguns souvenirs. Este é um dia muito agitado em comparação com o passado, e mesmo nos dias em que a leitura é frequentemente interrompida, ele está realmente desamparado. Law recusou, mas, por favor, Lindy largou o livro em sua mão, colocou um sorriso comercial padrão, olhou e disse, bem-vindo, você quer pegar livros emprestados, ler livros ou comprar livros? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar a qualquer momento. Qualquer dúvida está bem? A mulher que empurrou a porta tinha uma voz muito gentil e agradável. Até onde Lindy podia ver, a nova hóspede realmente tinha a mesma aparência gentil e amável de sua voz. Beleza incrível, pele clara, olhos verde esmeralda como ondas azuis onduladas e aquela cabeça de cabelo loiro brilhante. Assim que ela apareceu, pareceu que toda a livraria escura se iluminou. Então os olhos de Lindy se fixaram em suas orelhas, as orelhas pontudas e finas realmente não podiam ser ignoradas. Olhando mais para baixo, o longo manto branco que ela estava usando era especialmente como o manto de toga da Roma antiga, com várias dobras que pareciam muito elegantes. A forma geral, não importa como você olhe, parece ser um belo e elegante elfo da floresta que se perdeu no mundo. Isso, esse tipo de cosplay altamente redutor. O olhar de Lindy foi imediatamente preenchido com surpresa e apreciação, e ele também teve uma sensação semelhante a encontrar um velho amigo em uma terra estrangeira. A atividade de cosplay é muito comum na Terra, e pode ser rastreada até os antigos bardos desempenhando papéis de história. Nos tempos modernos, sob a liderança de vários produtos culturais, como animação, filmes, jogos, etc., é muito próspero e maduro. Mas em Aesir, embora também haja uma indústria de entretenimento de TV, ela não é desenvolvida nesta área, e carece de um centro de distribuição de subcultura mais importante e líder. O cosplay ainda está no estágio muito primitivo de mascarada. É muito difícil ver esse tipo de cosplay profissional, é uma pena. Mas o convidado na frente dele era obviamente um profissional. Sem mencionar a técnica de maquiagem, seja a aparência ou o temperamento, ela conseguiu restaurar o espírito de criaturas como elfos, o que é realmente louvável. Por um momento, Lindy sentiu que havia um elfo de verdade na sua frente. E essa sensação romântica de um lindo elfo loiro invadindo uma livraria remota e dilapidada no meio da chuva torrencial. A senhorita Sister é muito boa nisso. Claro, realismo é realismo. Como uma pessoa normal, Lindy não sentiu que havia realmente um elfo na sua frente. Posso perguntar, como elfos de verdade podem andar por uma cidade grande como Nujin tão arrogantes? Eles não têm medo de serem pegos e exibidos como espécies raras. Mas, novamente, Lindy sentiu que o formato da pergunta da senhorita Sister era um pouco familiar. Pensando bem, não é o mesmo que Melissa, que foi ignorada por ele há pouco tempo, e recomendou entusiasticamente um conjunto de 3 de maio, e fez as mesmas perguntas quando chegou pela primeira vez. O que Melissa perguntou na época foi, posso pedir alguma coisa?
E a proposta de queda de braço da criança fez Lindy entender que alguns convidados são realmente selvagens e indisciplinados, sempre pensando em causar problemas. É precisamente por isso que Lindy mudou. Há algo que você precisa, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar a qualquer momento. Você não terá que repetir os velhos truques hoje. A última pessoa que fez isso já havia levado metade de um conjunto de Usan com satisfação. Não sei o que esse convidado ganhará hoje. Lindy estava cheio de expectativa em seu coração de que ele traria felicidade aos clientes e continuou sorrindo, claro, desde que esteja dentro do escopo de negócios da livraria. Quando Lindy estava olhando para o convidado na frente dele, Doris também estava olhando para ele. Doris não estava fingindo, mas ele cobriu seus rastros antes do tempo. Em sua mente, já que o dono desta livraria é onisciente, ela deve saber que ela irá até ele. Pelo menos você pode saber que haverá um elfo vindo. Se ele mostra surpresa, então ele nem sabe disso, o que ele pode chamar de onisciência, mas um mentiroso. Doris pensou, no entanto, que ele poderia parecer calmo ou chocado. Mas ele não esperava que o olhar em seus olhos acabasse sendo surpresa, apreciação e nostalgia e afirmação. Surpresa e apreciação são mais fáceis de entender. A julgar pelo fato de que ele não estava excessivamente surpreso com a chegada do elfo, ele teve que admitir que deveria ter esperado por isso. Um caçador como Jizishu também ficou chocado quando abriu os olhos e viu os elfos. Mas estranhamente são as duas emoções de nostalgia e afirmação. Doris está familiarizada com esse tipo de nostalgia, porque somente as espécies da longevidade podem ter esse tipo de nostalgia profunda que transcende o tempo e o espaço. No entanto, o que está na frente dele é claramente um ser humano. E o que é ainda mais incrível é a afirmação, o tipo de afirmação que parece ser afirmada pelo mais velho para o mais novo. O que poderia fazer um humano olhar para um elfo com esse olhar? Doris olhou ao redor, mas não encontrou nada anormal, exceto a gárgula, então ela continuou a sentir a livraria inteira com éter. Incluindo o próprio dono da livraria, ele parece ser apenas uma pessoa comum. Mas quando ela caminhou até o balcão com algumas dúvidas e se sentou com um sorriso no rosto, quando viu o dono da livraria a uma curta distância, suas pupilas de repente se contraíram, e ela mal conseguiu conter seu espanto. Embora a aparência pareça comum, se você for perspicaz o suficiente, descobrirá que os dentes desse jovem são um pouco mais próximos do que os de uma pessoa comum. Absolutamente. Doris tinha certeza de que não se sentia errada. De acordo com essa densidade, o dono da livraria tem um total de 40 dentes. Não é uma doença, não é falso, é uma violação absoluta da fisiologia humana. Ele não é humano. Mas o que exatamente está lá, ela não pode fazer um julgamento por enquanto. Contanto que esteja dentro do escopo de negócios da livraria. Doris repetiu, e uma nova ideia veio à sua mente. Supondo que o dono da livraria realmente possua a habilidade de onisciência como o caçador disse, talvez o preço que ele pagou por apenas poder operar na livraria. Uma antiga existência desconhecida, com a aparência de um ser humano e o coração de uma espécie de vida longa, ganhou grande poder, mas vive em um canto, e todo o passado está escondido sob o comum. Então, essa afirmação é porque ele conheceu alguém da família Iris. Doris estava pensando sobre isso quando de repente descobriu que o éter fluiu de volta, trazendo o sopro original do segundo andar da livraria. Isto é, o sopro da bruxa original, Senhora Silver, o nome gravado na alma da família Iris está tremendo. Seus sonhos pararam aqui. Fim do capítulo. Capítulo 46. O sopro de Lady Silver. É absolutamente impossível para cada elfo da família Iris confundir esse tremor da alma. Fica no segundo andar desta livraria comum, que provavelmente é a localização do quarto na percepção, e tem a atmosfera de sonho desta bruxa original. Isso mostra que a grande bruxa prateada, que é responsável pela neve, uma vez pousou seu sonho aqui para trazer bênçãos às pessoas em uma determinada terra. E, obviamente, o único que pode ser favorecido aqui é o jovem dono da livraria na frente dele.
Poderia ser que ele seja a pessoa favorecida pelas estrelas, mencionada no poema profético. Houve um alvoroço no coração de Tal Ruse. Ela não esperava encontrar esta livraria apenas porque tinha dúvidas sobre as palavras de um caçador e queria tentar a sorte. Mas parece que ao pisar aqui, o final é emoldurado. Uma coincidência de coincidências é o destino. Poderia ser este o destino arranjado pela senhora Bain? Doris parecia entender a vontade e a orientação do grande patrono. Ela se guiou na frente da pessoa favorecida à sua frente, indicando que estava disposta a renovar o acordo com a família Iris. Mas Doris entendeu que a senhora Silver ainda não havia tomado uma decisão final. Caso contrário, ela pode simplesmente deixar o sonho para a família Iris diretamente, e não há necessidade de desperdiçar muitos problemas. Isso mostra que ela ainda está esperando e observando. Agora, como a pessoa indicada, represento toda a família Iris e posso estar sendo observada e julgada. Se ela puder concluir com sucesso o novo pacto, isso trará boas notícias para toda a família, e a família Iris caída se levantará novamente. Pelo contrário, ela pode se tornar a pecadora de toda a família. Ela deve prosseguir com cautela. Doris respirou fundo algumas vezes em seu coração, tentando se acalmar para não mostrar seu lado insuportável. Ela manteve um sorriso gentil e ajustou sua expressão para a mais amigável. É assim. Eu aprendi sobre a existência desta livraria com Jizishu. Ela me disse que uma vez recebeu ajuda aqui para resolver seus próprios problemas e disse que você parece existir como um deus. Lindie ficou um pouco surpreso, ele não esperava que no coração de Jizishu, ele colocaria seu status tão alto. Mas para esses jovens, encontrar contratempos emocionais, especialmente a experiência de ser abandonado por canalhas, pode, sem dúvida, cair no abismo da vida. E com uma chuva tão forte como pano de fundo, finalmente conheci um mentor de vida que me guiou na livraria em que entrei acidentalmente. Dadas as circunstâncias da época, teve o mesmo efeito de um drama de ídolo. Isso fará com que Jizishu se sinta dependente, e até mesmo respeitá-lo subjetivamente é algo natural. No entanto, esse tipo de idolatria não é aconselhável. Da próxima vez, devo dizer a essa jovem qual é a importância da iniciativa subjetiva. Ver o mundo de forma científica e racional é a psicologia correta. Não é uma coisa boa confiar muito nos outros. Lindie balançou a cabeça e disse com um sorriso, onde é tão poderoso? Que tipo de Deus é muito exagerado? Eu sou apenas uma pessoa comum que administra uma livraria. Ela pode ser um pouco dependente demais de mim. A impressão de Doris sobre o dono da livraria à sua frente foi completamente revertida neste momento. Ela originalmente especulou sobre as palavras de Jizishu, pensando que esse cara estava arbitrariamente se gabando de ter onisciência comparável a um deus. Mas agora parece que o dono da livraria é tão humilde, mas Jizishu é protegida por ele, então ele o trata como um deus. Mas, já que ela é uma parente tão próxima da senhora Bain, o que importa se ela é comparável a um deus? Você é humilde, Doris disse, ela admira você além das palavras. Depois de saber da minha situação e da minha família, deixe-me pedir para você ver se há alguma maneira de resolver meu problema. Família. Lindie ficou surpreso por um momento e, de repente, percebeu em seu coração. A família de Jizishu é tão rica que é normal conhecer algum tipo de família. Além da área urbana alta onde vivem pessoas comuns e da área urbana baixa onde as vítimas da epidemia vivem em Nujin, é a área central onde apenas os ricos, poderosos e poderosos podem viver. Aqueles nobres com uma longa história basicamente viviam lá. Acabou sendo um amigo apresentado por Jizishu. Não é de se admirar que os amigos de pessoas ricas geralmente sejam pessoas ricas. Não é de se admirar que eles sejam capazes de se envolver nesse tipo de cosplay reducionista. Assim como a prótese mecânica de Joseph, como as pessoas comuns podem pagar por isso. Dito isso, Lao Wang trouxe Joseph trouxe Melissa e Jizishu trouxe a jovem na frente dele.
Parece que o relacionamento com os clientes que ele administrou por tanto tempo finalmente começou a surtir algum efeito. Os clientes começaram a promover espontaneamente, e o boca a boca também se espalhou. É incrível. Infelizmente, parece que a dica anterior não foi suficiente. Lindy cruzou as mãos habitualmente, olhou para Doris e perguntou: então qual é a sua pergunta? Embora ele tenha aberto a boca tão calmamente, isso não significava que ele planejava resolvê-lo imediatamente. Pergunte qual é o problema sem pagar. Em suma, primeiro descubra a situação claramente e, em seguida, considere se deve ou não resolver o problema, e como resolver o problema. Seja um problema emocional, psicológico ou acadêmico, ele pode tentar resolver. No entanto, se for solicitado a ajudar a resolver alguns problemas de matemática. Desculpe por isso, ele pode consertar quem fez essa pergunta. Doris sentiu como se estivesse sentada em alfinetes e agulhas, sentindo que os olhos escrutinadores da outra parte pareciam carregar a vontade da senhora Bain, e disse cautelosamente: minha família, desde os tempos antigos até o presente, herdou a glória da íris, mas desde que perdeu o sustento da fé, declinou gradualmente. Continuando, tornando-se um andarilho sem sonhos, agora queremos remodelar o passado da família e deixar a íris florescer novamente. Já que a senhora Bain lhe deu o presságio e pousou o sonho aqui, ela deveria ter colocado o direito de julgamento nas mãos de seus familiares. O dono da livraria em frente tem o direito absoluto de falar, e ela deve satisfazer a outra parte. Lindy ergueu as sobrancelhas, Parece que essa pergunta ainda pertence ao seu antigo negócio. Folclore não é simplesmente uma palavra que pode ser resumida como um costume. Refere-se a um item cultural relativamente estável que é gradualmente formado e passado de geração em geração por uma nação ou um grupo social na prática de produção de longo prazo e na vida social. Também inclui todos os aspectos da arte, mistério, família, calendário e calendário. Sua família deve ter passado por algumas mudanças, como guerras, em muito tempo, o que gradualmente confundiu suas crenças. Incapaz de completar o significado de seu próprio brasão de família, ele perdeu seu status entre os nobres. Então o que a outra parte disse significava: se você quer que ele o ajude a procurar a história da família e juntar o significado do emblema da família a partir dela, ou mais simplesmente, você precisa de um profissional para ajudá-lo a fabricar uma história familiar relativamente completa e autoconsistente. Então, recupere-se. Isso realmente precisa ser feito por profissionais de confiança, caso contrário, se alguém descobrir que algo está errado, será um problema com a reputação da família. No entanto, isso não é uma canja de galinha trivial. Você tem que pagar mais. Lindy mostrou um sorriso brilhante de negócios e disse: não é um grande problema, mas... Ele estava na metade da fala quando Doris apenas mostrou uma expressão de surpresa. Neste momento, um raio de luz apareceu de repente na chuva lá fora, brilhando através da janela da livraria, deslumbrante. No entanto, parece que há um novo cliente. Fim do capítulo. Capítulo 47. Parece que há novos convidados chegando. Lindy olhou para a luz branca deslumbrante entrando na livraria, franzindo a testa ligeiramente em surpresa. Isto é, um farol, certo? Mas quem viria aqui em uma batalha tão grande? Com este tempo, dirigir do lado de fora é muito mais arriscado do que andar. Em caso de pane, não há para onde recorrer para obter ajuda, e será difícil para as equipes de resgate chegarem. Além disso, a luz estava obviamente apontada para o interior da livraria deliberadamente, e não havia sinal de conversão, parecia que estava apontada. A estrada em frente à livraria é horizontal e, em circunstâncias normais, ninguém dirigiria seu carro direto na frente da faixa de pedestres. A menos que seja um tolo. Além do mais, a corrente do lado de fora é muito forte neste momento, até mesmo um tolo deve saber que se algo passar correndo e bater no carro, as consequências serão desastrosas. Mesmo que seja para virar, é hora de mudar de direção agora. Mas se não fosse por ser um tolo, então esta luz seria bem ofensiva.
O visitante não é bom. Embora Lin Jie sempre tenha sido bondoso e disposto a ajudar os outros o máximo que puder, ele ainda se lembra das palavras do Senhor. Lu Xun não tem medo de especular sobre os outros com a maior malícia. Ele franziu a testa e mudou seus pensamentos. Poderia ser que sua identidade de família negra foi finalmente exposta. Embora 3 anos atrás, com a ajuda da garota chamada Kili, ela obteve uma carteira de identidade formal na área de Nujin e se registrou com sucesso para negócios por meio de uma grande câmara de comércio local. Mas, afinal, era uma família negra que apareceu do nada. Enquanto a causa raiz for problemática, não importa o quanto você a esconda, ela acabará sendo exposta um dia. Além da cena atual, Lin Jie tem boas razões para suspeitar que a imagem externa seja assim. Um carro de polícia com o logotipo oficial da NU estava estacionado não muito longe da livraria, com seus faróis ofuscantes acesos, lançando luz branca na livraria como um impedimento. Também tem o efeito de obstruir a visão. E vários policiais estavam silenciosamente parados na frente do carro da polícia com armas, mirando na livraria na chuva. Há também uma pessoa responsável com um status relativamente alto, que está segurando um walkie-talkie e um alto-falante, e está prestes a dizer: escutem, pessoal lá dentro, vocês violaram as leis de Nujin por entrar ilegalmente no país, contrabandear e falsificar sua identidade, e serão presos imediatamente. É assim que é feito em filmes de gangster. Claro, a principal fonte dessas especulações é, na verdade, porque Lin Jie tem uma vaga sensação de perigo no momento. Sua imaginação de perigo é tudo isso acima. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha a sensação de que esse perigo não tinha um grande impacto. Poderia ser por causa de Xiao Yi. Lin Jie adivinhou secretamente e se levantou de seu assento, querendo ver o que acontecia lá fora. Inesperadamente, assim que ele se levantou, Doris sussurrou: por favor, espere um momento, eu vou lidar com eles imediatamente e falarei com você em detalhes quando eu voltar. Lin Jie piscou, apenas para perceber que o rosto do convidado na frente dele era ainda mais solene do que o dele. Esse tipo de seriedade e dignidade é como matar alguém. Mas como o rosto da jovem é muito gentil e bonito, mesmo que seus olhos sejam afiados, seu rosto não ficará feio ou mesmo distorcido como o de pessoas comuns quando ela estiver com raiva, mas ela só se sentirá um pouco fofa e bonita em contraste. Este é o mundo de olhar para rostos. Mas por que você está tão bravo de repente? Não é como ser cortado na fila quando a fila está prestes a chegar. Espere. Como um convidado que estava prestes a pedir ajuda a ele, quando ele estava prestes a concordar, ele foi interrompido por alguém que apareceu de repente. Parece ter o mesmo efeito de ser furado na fila. E a julgar pela atitude da jovem, os de fora provavelmente não são bons nisso. Ele estava sentado dentro do balcão e sua visão estava obstruída, mas a jovem estava do lado de fora e podia ver muito mais claramente do que ele. Parece que seu palpite deve estar aproximadamente correto. Um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Tal Ruzi, ela virou a cabeça para olhar para fora e continuou a falar lentamente: é extremamente ousado ousar atacar aqui. Com certeza, deveria ser direcionado a ele. Lin Jie sempre foi bom em observar palavras e expressões. Embora a senhorita Elfie estivesse com raiva, seu comportamento geral ainda era muito calmo, e ela também manteve a etiqueta ao falar com ele. Então é concebível que aquelas pessoas rudes do lado de fora que iluminam diretamente não sejam problemáticas para a jovem. E como ele é amigo de Jizishu e pode ser chamado de família, um camelo magro é maior que um cavalo, então ele ainda tem poder. Essa confiança não é cega. Mas a pessoa na frente dele é sempre uma jovem fraca, Lin Jie confirmou com preocupação: tem certeza de que não há problema? Deixe-me resolver sozinho. Com suas habilidades de fala, não há absolutamente nenhum problema em atrasar um pouco. Então entre em contato com o cliente anterior para resolver. Além disso, na verdade, ele sempre quis tentar descobrir em quais circunstâncias Xiao Yi apareceria. Essa mão negra nos bastidores pode fazer as pessoas cruzarem um plano inteiro,
e definitivamente tem um poder inimaginável, mas é sempre evasiva, e não há onde encontrá-la se você quiser se comunicar. Talruse ficou mais resoluta quando ouviu as palavras, levantou a saia, mostrou um sorriso elegante e confiante e disse: é que há mais pessoas, mas o líder é um pouco problemático, embora eu possa expor minha identidade por causa disso, mas já que você concordou, então é considerado exposto. Não há problema, fique tranquilo, não importa hoje ou no futuro, eles não terão a oportunidade de prejudicá-lo, eu deixarei você aprovar. É uma honra resolver seus problemas. Depois de ouvir o que ela disse, Lindy sentiu que se ele a rejeitasse, ele parecia menosprezar esta família que havia caído a ponto de precisar de outros para completar o significado do emblema da família. Esta parece ser uma família que declinou, mas ainda tem seu próprio orgulho e energia relativamente grande. Infelizmente, não posso fazer a senhorita irmã sentir que a menosprezo. Ele pensou um pouco e disse: neste caso, preste atenção à segurança. Eu entendo, por favor, espere um momento. Doris mostrou um lindo sorriso, saiu do balcão e caminhou em direção à porta da livraria, seus olhos ficaram extraordinariamente determinados. Ela sabia que este era o teste e a condição. O dono da livraria disse: não é um grande problema, o que significa que ele pode concordar em aconselhar a senhora Baen como um membro da família, para que a glória da Iris possa ser restaurada. Mas então ele disse: mas há novos convidados chegando, mas os forasteiros são todos inimigos. Então o significado desse ponto de virada é óbvio. O pedido da dona da livraria é para que ela se livre dessas pessoas e verifique a determinação da família Iris. Doris entendeu completamente o significado da dona da livraria. Ela respirou fundo e seus olhos caíram na cabeça da fonte de luz branca à distância. A luz branca ofuscante do lado de fora da livraria não está apenas do lado de fora, a fonte real está a mais de 1000 metros de distância. Mas a energia etérea assustadoramente enorme é visível a olho nu, trazendo altas temperaturas inimagináveis. Não consigo sentir na livraria calma, mas neste momento, a água da chuva lá fora e a água subterrânea evaporaram, como uma cachoeira invertida e uma névoa espessa. Trovões e relâmpagos ferviam e uivavam juntos com o vento forte. A janela de vidro na janela e na porta condensaram instantaneamente uma fina camada de gotas de água como névoa, tremendo com o leve tremor do solo. O feitiço destrutivo, Flamecars Extreme Sun Death Ray, é realmente extraordinário. Uma vez liberado, toda a área provavelmente desaparecerá. Os bruxos negros são realmente um grupo de lunáticos e bandidos. Até ela acha difícil, mas o dono da livraria é tão calmo e tranquilo, o que a fez perceber completamente a diferença de nível. Ele pode ser mais forte do que ela imaginava. Ela está determinada a vencer este teste. Fragmentos dourados de luz emergiram dos olhos verde esmeralda de Doris, formando o formato de uma íris. Ela estendeu a mão e agarrou a maçaneta, e gentilmente abriu a porta da livraria. Fim do capítulo. Capítulo 48. Neste momento, a cena lá fora é um pouco diferente da imaginação de Lindy. Mas se você olhar de outro ângulo, é realmente muito semelhante. A milhares de metros de distância da livraria, uma enorme formação de feitiços brancos de 3 camadas girava lentamente no ar, e uma bola de luz branca pura no centro se torcia e desabava para dentro, produzindo um poder aterrorizante. Cobras elétricas dançam descontroladamente nas nuvens negras, e o vapor de água ascendente se transforma em um vácuo aqui. Os edifícios ao redor foram achatados pelo éter transbordante, e um círculo de paredes baixas, composto de resíduos de lixo formou um círculo, e continua a se expandir lentamente. A mulher com fantasia de freira estava suspensa no ar, sua expressão era indiferente, suas mãos estavam entrelaçadas em oração, e ela estava entoando feitiços. O caixão do sono eterno também estava suspenso no ar, e a pedra filosofal vermelho sangue brilhava. O conceito raiz do caixão do sono eterno é ressurreição, mas similarmente, antes da ressurreição, é preciso experimentar morte, dor
e assim por diante, então esta ferramenta de conjuração de magias também pode se tornar a conjuração de magias de conceitos relacionados. O canto gradualmente se acalmou, e o feitiço finalmente se estabilizou. Murphy abriu os olhos, abriu os braços e sorriu com satisfação. Os magos negros do culto vermelho, que esperavam por perto a viram parar de cantar. Um deles rapidamente deu um passo à frente e disse: Senhor Murphy, as pessoas na torre do ritual secreto ficaram alarmadas e estão correndo para cá. Estamos interceptando-as, mas não há mão de obra suficiente no momento. Só devemos ser capazes de detê-las por cerca de 10 minutos. Murphy olhou para a formação concluída, com um sorriso de escárnio no canto da boca, ele acenou com a mão casualmente e disse: A luz da morte do Sol Extremo foi concluída, não há necessidade de interceptá-la, e estamos prontos para transmitir a formação. Ela é muito clara sobre o poder da luz da morte do Sol Extremo. Até Wilde em seu auge teria se ferido gravemente ao ser baleado a uma distância tão curta. A menos que o oponente esteja no nível de Deus, ele pode sair ileso. Mas depois de contar todos os deuses conhecidos, é impossível que qualquer um deles esteja em Nujin. O que ela tem que fazer agora é avisar a outra parte completamente: não se envolva neste assunto novamente. Embora a luz da morte deste dia extremo tenha drenado quase 4/5 da quantidade de éter que ela pode mobilizar, mas acredito que o efeito definitivamente vale a pena. Originalmente, se fosse um aviso simples, não havia necessidade de fazer uma ação tão exagerada. Mas na frente de seus subordinados, em seu acampamento base, Murphy foi pego de surpresa por Wilde usando um feitiço para contra-atacá-lo, e Murphy, que estava furioso, só queria lhe ensinar uma lição profunda o suficiente. A impressão de estranho sobre o Mago das Trevas não está errada. Os Magos das Trevas são um bando de lunáticos, bombas-relógio com um pouco de sanidade reservada. Então ela ainda se lembrou de fugir depois de completar o arranjo do feitiço. O mago negro ao lado dele assentiu: sim. Então ele trocou olhares com os outros magos das trevas e, juntos, eles ativaram o círculo de teletransporte. Um portal azul claro se abriu lentamente no ar. Ao mesmo tempo, os magos negros olharam para a luz da morte solar extrema, não muito longe, e o núcleo branco no centro finalmente desmoronou ao extremo, transformando-se em um ponto preto puro. O éter em forma de anel branco de 3 camadas ao redor de repente desdobrou um círculo mágico complexo, como um pedestal fixado no ar. O éter altamente condensado e agregado explodiu após atingir o pico de densidade, formando um raio branco puro e reto, como uma faca, cortando as nuvens negras. Bum! A névoa densa que se difundiu e transpirou entre o céu e a terra sublimou em um instante, como manteiga cortada por uma faca quente, a cidade abaixo rachou centímetro por centímetro, e um cinturão de vácuo foi formado em um instante. Só de olhar para isso, os magos negros do culto vermelho ficaram extremamente chocados, seus corações estavam altos e baixos, suas costas suavam e seus corpos inteiros tremiam. Este é o verdadeiro poder de um mago das trevas de alto nível. Digno do nome de destruição. Lord Murphy, você é realmente muito forte. Que sorte poder testemunhar um mago destrutivo fazer um movimento. Metade dos magos negros já entrou na matriz de teletransporte, e eles ainda involuntariamente lançaram seus olhos animados no ponto-alvo. Aquela livraria. Quase num piscar de olhos, o raio branco puro da morte solar extrema atingiu a livraria a apenas 100 metros de distância. O fluxo turbulento de cascalho empurrado pelo éter já se aproximou da porta da livraria. Só um pouquinho, você pode ver que este lugar foi arrasado. Jingle! A porta da livraria foi aberta e o sino no beirado fez um som nítido. Ok, será que ele está finalmente pronto para revidar? Os olhos dos bruxos das trevas, incluindo Murphy, foram todos atraídos neste momento. Antes disso, além de um simples escudo de éter do lado de fora, não houve nenhuma outra ação que quase os fez pensar que o dono da livraria havia desistido da resistência. A porta se abriu e fechou rapidamente, como se tivesse medo de perturbar as pessoas lá dentro.
Saindo de trás da porta não estava o dono da livraria nos dados da pesquisa, mas um elfo em uma elegante túnica branca. Linda, elegante, orelhas pontudas, feições perfeitas. Conforme a percepção de todos sobre elfos. Elfo. Murphy congelou por um momento, suas pupilas se contraíram de repente, e seu pensamento congelou por um momento. Como poderia ser um elfo? Como poderia haver elfos? Doris estendeu a mão para segurá-lo, e um cetro de madeira envolto em trepadeiras de flores, cresce, da palma até as duas pontas, com uma flor de íris branca pura no topo. Íris. Murphy se lembrou instantaneamente da estranha flor de íris que crescia em carne e osso e murchava na morte, tirando a vida de Ywai e John. Uma premonição sinistra surgiu de repente do meu coração. O elfo deu um passo à frente, enfrentando a rajada de vento e o calor ofuscante do raio. Bum! Ela inseriu o cetro profundamente no chão de concreto, e um poço semelhante a uma teia de aranha apareceu instantaneamente. Doris disse em voz alta, Triboundary Shelter. Bum! No subsolo, inúmeras raízes crescem, e galhos grossos rompem o solo, cobrindo o céu e o sol, como um gigante que não tem medo da morte, atacando a luz mortal do sol extremo e então colidindo. Os raios de éter de alta temperatura destruíram as árvores aos poucos, fazendo um som crepitante. E as árvores continuaram a crescer, enquanto consumiam os raios, formavam uma enorme barreira semicircular. Igualmente combinados. Doris é a grande sábia da família Íris, uma profeta destrutiva. No momento da colisão, foi como uma grande explosão. Os lugares além do ponto central foram destruídos instantaneamente, as casas desabaram em pedaços, o solo afundou e uma grande quantidade de éter foi consumida em alta velocidade. O rosto de Doris estava ligeiramente pálido, mas sua mão segurando o cetro que simbolizava a família ficou cada vez mais apertada. Pouco a pouco, o cetro foi puxado para cima novamente. E o encantamento formado pelas árvores está ficando cada vez mais espesso. Na base do sol extremo, os círculos mágicos desdobrados desaparecem lentamente como pinturas a óleo que foram apagadas e, finalmente, não conseguem mais se sustentar, e os raios enfraquecem gradualmente. Doris puxou o cetro novamente, entrelaçou as mãos e o cetro se deformou como um arco longo. Seus olhos ficaram completamente dourados, como o caçador mais vigoroso, pegando um arco e definindo uma flecha, e a flecha feita de éter enorme é disparada rapidamente. Em um instante, ele passou pela distância de milhares de metros e alcançou a área onde Murphy e os outros estavam. Chamar. Não, saiam. O objetivo dela é o portal. Gritaram os Dark Wizards, e as flechas chegaram. O rosto de Murphy mudou de repente. A mesa virou. Fim do capítulo. Capítulo 49. O objetivo dela é o portal. Rápido. Saia. Os bruxos negros cujos corpos ainda estavam na metade do portal gritaram em pânico. Doris cantou alto, eu digo, minhas flechas cortarão o modo de vida do inimigo. A flecha dourada voou como uma estrela cadente, e a velocidade era extremamente rápida, assim como a luz da morte do sol extremo cortou o céu agora, e as posições dos dois lados foram instantaneamente invertidas. O portal de éter é como uma camada de membrana azul claro, e os dois lados estão conectados a espaços diferentes. O portal construído por mais de uma dúzia de bruxos negros é o suficiente para suportar todos eles para recuar, e ao mesmo tempo tem duas características de estabilidade e largura, que sempre foram o orgulho dos bruxos negros do culto vermelho. Mas neste momento, não importa o quão estável o portal seja, ele não é páreo para um golpe destrutivo. Esta estrada larga se tornou um verdadeiro lembrete. Alguns bruxos negros que reagiram rapidamente deixaram o portal azul claro suavemente, mas alguns estavam um pouco atrasados. Este pequeno pedaço é a diferença entre a vida e a morte. Boom! A flecha pousou na borda do portal, e a película de luz azul clara foi instantaneamente rasgada, e então, o espaço instável desmoronou e fechou instantaneamente. É como um pedaço de papel que foi amassado vigorosamente e jogado em um triturador,
esmagando os poucos insetos pegajosos no meio e até mesmo espremendo os órgãos internos. O portal se transformou em um moedor de carne de éter. Eventualmente, a porta desapareceu e alguns fragmentos caíram do ar. Os bruxos das trevas restantes em grupos de 2 e 3 assistiram seus colegas se transformarem em uma bagunça sem um som como este, e de repente sentiram um arrepio em seus corações e ficaram muito assustados. Se eles fossem mais lentos, esse seria o fim deles também. O rosto de Murphy também estava feio. A alarmada Torre dos Mistérios e a Verdade virão em breve. Mas tendo perdido o portal, eles perderam seu retiro. Agora ela e o elfo do lado oposto estão realmente empatados, você vem e vai. Mas se as pessoas da Torre dos Rituais Secretos e da Sociedade da Verdade chegarem, ela não terá saída. Não há outra maneira, você me forçou a fazer isso. Os olhos de Murphy escureceram. O caixão do sono eterno atrás dela foi lentamente aberto, e a pedra do sábio estava vermelha como sangue, e uma aura sombria que parecia vir do submundo emergiu da abertura no caixão. Vamos, seja meu alimento. Murphy olhou para baixo e ordenou aos bruxos das trevas. Aqueles bruxos negros do culto vermelho ficaram atordoados por um momento, então mostraram fanatismo e disseram, estou disposto a servi-lo, Lord Murphy. O confronto entre o mundo das árvores acima e a luz morta do sol polar está chegando ao fim. Os fragmentos de árvores carbonizados e murchos caíram um após o outro, e a luz branca pura ficou cada vez mais fraca. Não sobrou muito do círculo de éter na base, e ele perdeu seu poder adicional. A névoa e as gotas de água flutuando no céu se transformaram em chuva novamente e caíram com um barulho. Rugido. Acompanhado por um rugido baixo e estranho, no caixão aberto, uma enorme sombra rugiu no céu como uma nuvem escura que cobria o céu, abrindo suas asas de morcego com uma envergadura de mais de 60 metros. É um pássaro gigante tão estranho e majestoso, com mais de 20 metros de altura, com um enorme corpo meio podre coberto por uma camada de escamas, com uma cabeça como um esqueleto cheio de dentes afiados, esticando o pescoço e relinchando em direção ao céu. O fedor da morte emanava dele, os cadáveres em decomposição caíam lentamente e o pus pingava, corroendo instantaneamente as ruínas do edifício. Esta é uma besta onírica de nível destrutivo que uma vez morreu e ganhou extensão de vida no caixão do sono eterno, viajante. Criar bestas oníricas, este é o verdadeiro propósito do caixão do descanso eterno de Murphy. Depois que ela matou a besta onírica, ela não a destruiu completamente, mas a colocou no caixão do sono eterno, e usou o caixão do sono eterno para tentar reviver a besta onírica e escravizar uma besta onírica própria. Este é um ato que viola totalmente as regras da Sociedade da Verdade e o consenso de pessoas extraordinárias, e é um tabu absoluto. O viajante soltou um grito agudo e aterrorizante, e com o som uivante do vento forte, ele bateu as asas e decolou. Como uma nuvem de vento de peste do inferno, a besta gigantesca, com quase 70 metros de comprimento, desceu em uma postura aterrorizante, tão rápido quanto uma flecha saindo da corda. Murphy abriu os braços sobre o viajante, olhando para sua obra-prima, seus olhos estavam cheios de obsessão e loucura. Como esta grande criação de sonho é uma criatura verdadeiramente perfeita. Depois que ela matar o elfo primeiro, o viajante a carregará pela terra dos sonhos até seu destino. É uma pena que este não tenha sido totalmente revivido, e temo que levará mais alguns meses para retornar ao progresso original. Seus olhos caíram no chão abaixo. Mas ele descobriu que o elfo estava ali, mostrando um sorriso extremamente gentil, e então estendeu o cetro em sua mão. Invoque Night Dyer. A fenda no sonho foi direcionada para abrir. Como uma família abençoada pela bruxa original, Senhora Bain, os membros da família Iris naturalmente possuem a habilidade de abrir e encontrar sonhos. O limite entre sonhos e realidade também foi estabelecido pela bruxa original. Não é incomum que a família Iris tenha essa habilidade. Só que em circunstâncias normais, por medo dos sonhos, eles não abusam dessa habilidade.
Aproveitando o caos de curto prazo do portal que está sendo destruído agora, Doris já realizou uma previsão de curto prazo. Como profetisa, ela geralmente tem duas maneiras de prever. O primeiro tipo é presságio, que é prever algum momento importante de longo prazo, como eu disse a Jishu antes, e as instruções geralmente recebidas serão na forma de poemas proféticos. O segundo é sensação, que é uma previsão de curto prazo. Esse tipo de previsão é muito preciso, mas a pontualidade é muito curta, o que é adequado para uso em batalha. Claro, o cartomante deve ter uma habilidade extraordinária de resposta, caso contrário, ele pode ser morto no momento em que vir o conteúdo da indução. A outra parte convocará o viajante, o que já foi visto claramente na previsão de Doris. Em termos de compreensão dos sonhos, a família ortodoxa Íris, protegida por bruxas, naturalmente tem um nível mais alto do que um bruxo das trevas, então não sei para onde ir. Claro, Murphy também não saberia. O viajante aparentemente poderoso tem um inimigo mortal que ele teme, o Night Gauntlet. Lindy pegou a xícara de chá e fez uma xícara de chá quente com a água recém-fervida. Ele olhou para as folhas de chá flutuando na superfície da água do chá ligeiramente trêmula e então olhou para fora, sentindo-se um pouco preocupado. Mas estava escuro como o breu do lado de fora da janela e, com um pouco de neblina, não consegui ver nada claramente. E não sei se é porque a outra parte está realmente um pouco longe, a voz parece abafada na água e há apenas ruídos vagos como o som da chuva. Mas pelo menos os faróis foram desligados e parece que as negociações foram eficazes. Lindy assentiu aliviado. A autoconfiança da jovem realmente vem de sua força. Depois de sair por um tempo, as luzes ofuscantes do lado de fora foram apagadas. Mas depois de um tempo, ele de repente sentiu o chão tremer. Terremoto. Lindy olhou desconfiado para a xícara em sua mão, franziu a testa e estava prestes a se levantar e sair para verificar a situação, mas o tremor parou novamente. Jingle! A porta da loja foi aberta novamente. Doris entrou com uma expressão ligeiramente cansada. Ela fechou a porta, encostou as costas no batente da porta e silenciosamente removeu a barreira de silêncio que havia criado antes de sair. Olhando para Lindy e o chá quente no balcão, ela sorriu. Embora tenha demorado um pouco, foi resolvido suavemente. Nada te perturbou, certo? Agora podemos continuar. Fim do capítulo. Capítulo 50. Vendo que o rosto de Tal Ruzi estava um pouco pálido e cansado, e suas roupas não estavam bagunçadas, Lindy se sentiu um pouco mais relaxado. Então ele balançou a cabeça e disse, não, a chuva está muito forte, e suas vozes estão quase encobertas. Doris ficou surpresa. Ela bloqueou o som com a barreira do silêncio, e o abrigo da fronteira das árvores bloqueou quase todos os danos. A livraria e os prédios ao redor dentro de 100 metros estão intactos. Obviamente foi por causa do encantamento. Espere, será que ela parece ter ouvido a implicação de que a chuva está se referindo a outra coisa? Embora ela não entendesse, mas pelas palavras do pequeno caçador, ela podia saber que Nuujin estava atualmente em uma maré escura. E aqueles bruxos negros malucos agora provaram esse ponto ainda mais. Sejam caçadores, bruxos, a Torre dos Rituais Secretos ou a Sociedade da Verdade, todos eles participaram disso, formando um enorme vórtice. Neste vórtice, mesmo uma batalha entre dois níveis de destruição não passa de um pequeno respingo. Suas vozes são fugazes e quase nada resta. Esta é a visão de uma pessoa verdadeiramente de alto escalão. Doris se aproximou e sentou-se, já com um pouco de medo de adivinhar qual papel o dono da livraria desempenhou nesta chuva. Deixar um mago negro de nível destrutivo desconsiderar diretamente as regras bater na porta, temo que mesmo que não seja dominante, terá um grande impacto. Só não sei se esse efeito é positivo ou negativo. Ela sorriu conservadoramente por enquanto e disse, bem, é bom que eu não tenha incomodado você, e eles definitivamente não vão incomodá-lo no futuro. Lindy não pôde deixar de mencionar o clima atual de Nuujin.
A situação recente de Nujin é muito ruim, mas não sei porquê, mas tenho mais convidados recentemente. Bem, não me entenda mal, não estou me gabando, espero que a situação piore. Embora eu tenha mais clientes recentemente, eu realmente prefiro os dias em que havia muito poucos clientes no passado, mas minha vida era tão pacífica quanto a de uma pessoa idosa. Quando eu estava entediado, eu podia aproveitar o sol e ler um livro, o que não era chato. Ele olhou para a rua ainda escura do lado de fora e sorriu positivamente. Eu acredito que com os esforços conjuntos de todos, a situação definitivamente vai melhorar cada vez mais no futuro. O sorriso no rosto de Doris congelou. Os esforços de todos se referem ao tipo de lançamento descarado do feitiço devastador de Extreme Sun Death Beam na cidade, e quase arrasou milhares de metros até o chão. Esforços, certo? E os dias de se aquecer no sol e ler livros como um velho, parecem muito chatos quando você ouve isso, ok? Pensando dessa forma, o parágrafo inteiro deveria ser irônico. Então, na verdade, a situação atual é porque você sente que há poucos clientes e você só pode ler livros, o que é chato, e você deliberadamente orienta e cria isso. Senhora Bain, seu familiar parece ter uma personalidade ruim. Lindy viu que o rosto do convidado sentado em frente parecia estar piorando, e seu coração pulou uma batida. Porque eu esqueci, está chovendo e ventando lá fora, e minha jovem deve estar exausta física e mentalmente quando sai para ajudar a lidar com aqueles que não são bons em vir. Como beneficiário, ainda estou falando sobre esforços unidos, esta ovelha gorda. Não, os clientes devem ser mantidos e a livraria deve ser aberta. Oh, que erro! O que a senhorita irmã precisa agora é de cuidados calorosos. Ele desviou o olhar e empurrou a xícara de chá sobre a mesa. Pare de falar sobre isso, você teve dificuldade para correr agora, beba uma xícara de chá e descanse primeiro. Aspas. Doris pegou a xícara com uma expressão mais cautelosa. Afinal, o membro da família na frente dele não só pode decidir o destino da família Iris, mas também parece mal-humorado, gosta de pregar peças nas pessoas e provocar brigas, e nunca se cansa disso. Ela colocou o olhar na xícara à sua frente, olhando para as folhas de chá afundando com alguma hesitação. Desde que o chá foi introduzido do norte, beber chá se tornou uma tradição comum em Nujin, mas mais pessoas bebem chá preto com açúcar e leite. Poucas pessoas simplesmente preparariam chá torrado completo. Doris não tem contato com o mundo exterior há muito tempo e não está familiarizada com essas coisas humanas. A chamada casa alugada, antes, na verdade, deixou o dono inconsciente. Ela tomou um gole com cuidado e sem jeito, sentindo que o gosto era muito estranho, com uma fragrância no amargor, mas esse sentimento natural era muito compatível com os próprios elfos. Além disso, é quente e muito confortável. Doris estreitou os olhos alegremente, soltou um longo suspiro, largou sua xícara de chá, pensando em seu coração que o dono da livraria não era apenas tão estável quanto o Monte Tai contra a batalha devastadora lá fora, mas também fez uma xícara de chá. Ele não só fez uma xícara de chá para si mesmo, mas também fez uma xícara para ela, a propósito. Parece que ele tem certeza do resultado desta batalha há muito tempo, e apenas definiu um teste necessário para ela observar seu desempenho. A julgar pela atitude atual, o dono da livraria parece estar bastante satisfeito. Doris se recompôs e disse, podemos continuar o tópico agora. Lindy assentiu e disse seriamente, sim, posso ajudar com seu problema, mas não é fácil. Será um longo processo para recuperar o reconhecimento. Tentarei o meu melhor, mas o mais importante é vocês mesmos, cooperação. A julgar pelo que a outra parte disse até agora, ela pertence a uma família nobre chamada Iris. E essa família já teve uma história gloriosa. É que devido a alguns acidentes, o significado completo do brasão da família foi perdido, e talvez até a história da família tenha sido perdida. Gradualmente, não foi reconhecido por outros nobres e entrou em declínio.
É um projeto relativamente grande para realizar uma restauração e preenchimento razoáveis, e eles não devem revelar seus segredos, e não devem ter meio conhecimento. Se não houver uma pessoa confiável para fazer isso, haverá problemas sem fim. A outra parte conseguiu ir até ele por causa de sua confiança em Jisishu, então ele naturalmente queria obter a coisa real. He Lin não é talentoso e também tem uma pequena pesquisa sobre heráldica. Confiando no fato de que quase não há heráldica na China, obtive a autorização da Sociedade Heráldica por meio de um amigo e publiquei um livro, Heraldizen de Totens, que foi combinado com Rituais e Folclore, em uma série para venda. Lin Die tirou o livro da estante atrás dele e o entregou à senhorita. Elfa em frente. Pegue este livro e leia-o cuidadosamente primeiro. Será útil no futuro. Não é tão fácil recuperar a glória. Doris suprimiu a pulsação em seu coração e o pegou. À primeira vista, ela foi atraída pelos símbolos estranhos na capa. O pentagrama distorcido, o centro parece estar olhando em seus olhos, cheio de significado sagrado. O título do livro, Old Seal. Fim do capítulo.